Paz de Cristo vos sejam multiplicadas hoje e sempre. Abra sua Bíblia, por favor. Salmo 60. Salmo de número 60. Nós faremos a leitura deste salmo de acordo com a exposição do texto. Antes, vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedindo a bênção dele nesse instante. Oremos. Alto e sublime Deus, de quem o nome santo, teu nome é santo, de quem, ó Deus, a quem nós agora cultuamos e rendemos a Ti todo o nosso louvor. Tu que habitas, ó Deus, o alto e sublime lugar, mas também habitas conosco e em nós, porque és misericordioso e compassivo. Nossa alma, ó Deus, se alegra em Ti e precisa descansar em Ti. Tua palavra refrigera a nossa alma, porque por Tua graça, ó Deus, porque a Tua graça em nós é o que nos sustenta. E agora, Senhor Deus, por Tua graça e bondade, nós clamamos e esperamos que o Senhor fale ao nosso coração nesse instante. Assim nós oramos em nome e pelos méritos de Jesus Cristo, Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Um dos dilemas que mais inquieta o coração humano, e até mesmo a nós crentes, muitas vezes, nos deparamos com esse dilema, é como conciliar o cuidado de Deus conosco com as tribulações que passamos. Como nós conciliamos o fato de que Deus cuida de nós se nós passamos por tribulações? Como a gente concilia essas verdades? Né? Como a gente concilia essas coisas? Os incrédulos, eles vão um pouco mais além, eles dizem o seguinte: Deus não pode ser bom e poderoso ao mesmo tempo. Porque se Ele for bom, se Ele for poderoso, vamos pensar, se Ele for poderoso, por que então Ele nos permite passar por tribulações e não nos tira da tribulação, tira o mal da nossa vida? Então, se Ele não tira, ou é porque Ele não é poderoso para tirar o mal. Ele não tem poder para tirar o mal. Ou Ele não é bom coisa nenhuma. Porque se Ele tem poder e não nos tira do mal, então Ele não é bom. Esse pensamento é por demais ímpio. Revela o quanto o ser humano é podre, estragado, e quanto o ser humano é maligno no seu pensamento. Especialmente no que diz respeito a Deus. Prova que quem pensa assim nada conhece de Deus, nada sabe sobre Deus, e por isso fala tamanha besteira a respeito de Deus. Eu diria até mesmo blasfêmia. Para nós crentes, o fato de Deus permitir que passemos por momentos difíceis, não quer dizer que Deus não seja poderoso, e nem que Ele não seja amoroso e gracioso para conosco. Muito pelo contrário, na vida do crente, algo que é fato, é que Deus permite que passemos por aflições. E como eu disse agora há pouco na escola dominical, nós precisamos começar a desconfiar um pouco desses que dizem que são crentes em Cristo Jesus e não enfrentam problema nenhum na sua vida, não enfrentam nenhum sofrimento, nenhum dilema, não encontram nenhuma dificuldade, nenhuma resistência à sua fé. É para ficar, pelo menos, com um pé atrás com esse tipo de evangelho. Porque, a bem da verdade, irmãos, na vida cristã, o que mais nós encontramos são tribulações e sofrimentos. Quem quer viver piedosamente por causa de Cristo, como disse o apóstolo, há de passar por muitas perseguições, há de ser perseguido, há de passar por sofrimentos, enfrentará dificuldades. Essa história de que crente que está sofrendo
é porque está em pecado, leia o livro de Jó. Jó não cometeu nenhum pecado específico para acontecer tudo o que aconteceu com ele. É claro que o pecado traz sofrimento para a vida do crente, não tenho dúvida disso. Mas existem muitas situações na nossa vida, muitas vezes, que passamos por sofrimento e não cometemos pecado nenhum para isso. Não é resultado de nenhum pecado, mas sim a ação de Deus, Deus permitindo que passemos por algum momento difícil na nossa vida, para lapidar o nosso coração, para trabalhar o nosso caráter, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Por isso mesmo eu quero falar com você nessa noite sobre conhecendo mais a Deus nas tribulações. E eu quero que você pense seriamente sobre isso. A tribulação é uma oportunidade singular para você conhecer mais a Deus. Este salmo que nós vamos ler agora e nele meditar, ele tem como contexto os fatos que estão registrados em 2 Samuel, capítulo 8, do versículo 1 a 14, 2 Samuel 10, de 1 a 19, 1 Crônicas 18, 1 a 13, e 1 Crônicas 19, 6 a 19, onde nós vemos ali diversas vitórias que Davi havia conquistado, que Deus havia concedido a Davi como rei de Israel, e Deus havia exaltado o nome de Davi como um grande rei, como um rei vitorioso, um rei vencedor nas batalhas. Davi estava desfrutando de um momento de glória que Deus havia lhe dado, um momento de vitórias. Mas como nos mostra o título deste salmo, hino de Davi, olha o que diz lá, hino de Davi para ensinar, quando lutou contra os sírios na Mesopotâmia e os sírios de Zobá, e quando Joabe, regressando, derrotou de Edom 12.000 homens no vale do Sal. A bem da verdade foram 18.000 homens. Você ler lá o texto de 1 Crônicas 18, 12, fala-se de 18.000 homens. É porque ali o cronista ele inclui todas as vitórias de Davi, não só essa específica de Joabe. Mas aqui este salmo tem como base essas vitórias que Davi havia conquistado, né? Mas enquanto Davi fazia as suas campanhas militares no norte de Israel, vencendo os inimigos, aconteceu uma tragédia. No sul de Israel, na parte sul de Israel, os inimigos, os edomitas, se você procurar na história bíblica, você vai ver que os edomitas eram primos dos israelitas. Eles eram descendentes de Esaú. Os israelitas eram descendentes de Jacó, irmão de Esaú. Os edomitas, os vermelhos, Edom significa vermelho. Os edomitas, eles se levantaram e, aproveitando que Davi estava com seus exércitos ao norte, vencendo as batalhas, derrotando os inimigos no norte, os edomitas sorrateiramente, covardemente, atacam os flancos do sul, estavam desguarnecidos, e ali então promovem uma chacina ali no sul de Israel. Davi enviou Joabe e Abissai com parte do seu exército para tentar derrotar o inimigo, e ali Joabe derrotou 12.000 homens no Vale do Sal. Você pode ver isso lá em 1 Crônicas 18, 12, né, que fica ao sul do Mar Morto. É chamado de Vale do Sal por causa de ficar próximo ao Mar Morto, né? Ao que nos dá a entender, Davi compôs este salmo nesta ocasião, em que ele ficou sabendo do ataque dos edomitas, e embora tenha sido pego de surpresa e ficado abatido e confuso pelo fato de Deus ter permitido essa tragédia, seu coração não deixou de confiar em Deus, como nos mostra a melodia, né? Ele compôs esse salmo segundo a melodia Os Lírios do Testemunho, ou seja, falando sobre a fidelidade de Deus, testemunhando a fidelidade de Deus. Davi, mesmo sabendo que, puxa vida, por que Deus permitiu os inimigos nos atacarem no sul, quando nós estávamos desguarnecidos lá? Por que Deus permitiu isso? Mesmo assim, Davi não deixou de confiar em Deus. E esse salmo, então, ele vem trazer-nos esse desafio. Continuar confiando em Deus, continuar exaltando a Deus,
continuar confiando na graça de Deus, mesmo quando Deus permite circunstâncias adversas, tribulações virem sobre nós. Difícil, não é mesmo? Mas por que então? Por que então nós passamos por isso? Nesse salmo nós destacamos 3 verdades. Tem muitas outras, mas eu condenso todas elas em 3 aqui, para ficar mais fácil para nós guardarmos essas verdades. 3 verdades sobre esse fato de Deus permitir com que nós passemos tribulações, e nas tribulações nós possamos conhecer um pouco mais sobre Deus e conhecer mais a Deus. 3 verdades. A primeira delas é: Deus permite sofrimentos em nossas vidas. Já falei isso no começo dessa mensagem. Olha o que diz o verso 1 a 3. Ó Deus, Tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado? Ó, restabelece-nos. Abalaste a terra, fendeste-a. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses, e nos deste a beber vinho que atordoa. Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel e havia colocado Davi como rei em seu lugar. E Davi, antes de assumir o trono, ele estava vendo a nação de Israel ruir. Estava vendo a nação de Israel ir de mal a pior, porque enquanto Saul estava focado em matar Davi, Saul não se preocupou em cuidar de Israel. A nação estava desguarnecida. Então, Davi vê essa situação lastimável em que se encontrava a nação de Israel por causa dos pecados de Saul. E ele sabia muito bem que Deus estava disciplinando o povo. Davi, nesse momento, que ele estava com os exércitos ao norte, ainda ele não era rei de Israel. Deus estava dando vitórias a Davi, confirmando ele como rei sobre Israel, mas ainda ele não era rei, porque Saul ainda estava vivo. Foi somente depois que Saul morreu que Davi foi colocado como rei, assumiu o trono. Mas neste momento, então, Davi olha assim: puxa vida, eu aqui lutando pelo povo, lutando por Israel, e agora o sul de Israel sendo devastado pelo inimigo, porque o rei, ao invés de cuidar da nação, o rei está cuidando dos seus próprios interesses. E aí ele manda um destacamento militar para socorrer o sul, né? Parte do seu exército vai para o sul, socorrer o sul. Mas Davi estava triste com o fato de ver o sul de Israel sendo invadido pelos edomitas. E me chama a atenção aqui que nem mesmo as conquistas que Davi havia tido, as vitórias que ele havia tido no norte, nem mesmo essas conquistas fizeram com que ele não ficasse, ou não impediram ele de ficar triste com o sofrimento dos seus irmãos no sul. Davi mesmo desfrutando de felicidade, de alegria por suas vitórias, mas ao mesmo tempo ele estava triste ao ver os seus irmãos no sul sendo devastados pelo inimigo. Isso me chama a atenção porque alguém cujo coração é altruísta, cujo coração pensa nos outros, cujo coração não pensa em si, mas pensa nos outros primeiro, alguém cujo coração é altruísta não é capaz de alegrar-se com as suas vitórias enquanto vê os seus irmãos sofrendo. E essa é uma lição que a igreja não pode esquecer nunca. Se nós quisermos viver como crentes, honrando a Cristo Jesus, nós temos que aprender a sentir a dor um dos outros. E você pode estar nesse momento da sua vida desfrutando de muitas alegrias. Você pode estar gozando de muita paz nesse momento na sua vida. Mas saiba que do seu lado tem irmãos sofrendo. Tem irmãos aqui que estão passando por lutas. E nós temos que fazer algo. E ser irmão em Cristo
é levar a carga uns dos outros. Cada um tem a sua carga para levar, cada um tem a sua responsabilidade pessoal. Mas há uma carga muito grande, que sozinho a gente não consegue, a gente precisa um do outro. Davi, embora estivesse feliz com as vitórias no norte, ele não deixou de entristecer-se pelo sul, que estava sofrendo. Por isso mesmo ele foi e agiu, e socorreu. Ele descreveu o sofrimento da nação como resultado da ação de Deus. Interessante que ele diz, né? Ele diz assim: abalaste a terra, fendeste-a. Ele está dizendo que foi Deus quem fez isso. Foi Deus quem permitiu esse sofrimento vir sobre Israel. E ele reconhece que foi uma ação disciplinar de Deus. Havia pecado em Israel. Não foi culpa de Davi o que os irmãos na parte sul de Israel estavam sofrendo. Não foi culpa de Davi, foi culpa de Saul. Foi responsabilidade de Saul. Mas Deus estava disciplinando o seu povo. E aí nós temos uma grande verdade para a nossa vida também. A única maneira de nós sermos livres e escaparmos da justiça de Deus, da ira de Deus, é correndo para os braços de Deus, clamando por sua misericórdia. É a misericórdia de Deus, é a única coisa que pode nos livrar da justiça de Deus, é a misericórdia de Deus. Ninguém pode nos livrar da justiça de Deus e da ira dele contra o nosso pecado, a não ser ele próprio. Por isso que o pecador, ele não pode correr atrás de recursos próprios para estar bem com Deus. Ele precisa de Deus. Ele precisa da misericórdia de Deus. Para que ele não sofra as consequências da justiça de Deus, da ira de Deus. Lembrando que a justiça de Deus, ela se aplica de duas formas na vida de uma pessoa. Se a pessoa é um escolhido de Deus, a justiça de Deus virá em forma de perdão, virá em forma de justificação. A pessoa será justificada por Deus. Se a pessoa é um réprobo, é uma pessoa reprovada por Deus, não é um eleito de Deus, a justiça de Deus virá sobre ela de forma em ira, vingança, punição. E Saul era um exemplo disso. A nação estava sofrendo por causa do seu governante, que era ímpio. E isso continua valendo até hoje. Nações sofrem por causa de seus governantes ímpios. Igrejas sofrem por causa de pastores e oficiais iníquos, que estão ocupando um lugar que não lhes pertence. Estão usurpando uma autoridade que lhes não lhe pertence. Famílias estão sofrendo por causa de pais, maridos irresponsáveis, que não cumprem seu papel, que não são cabeça do lar, que põem a família em situação crítica, põem a família em situação de aperto por sua irresponsabilidade. Filhos são criados de qualquer forma, sem qualquer limite, sem qualquer instrução, porque os homens, eu falo especialmente dos homens agora, porque os maridos não estão cumprindo o seu papel como cabeça do lar. E as mulheres, vendo isso, entram em desespero. Estamos vivendo uma época em que o feminismo, que é uma desgraça, tão quanto é o machismo, mas o feminismo nada mais é do que o grito de mulheres desesperadas, porque os homens não estão sendo homens de verdade. Homens, meninos estão sendo trabalhados, homens estão sendo tratados como meninos. Tadinho, ele ainda não se acertou na vida ainda, ele só tem 30 anos. É lamentável. É lamentável isso.
É uma busca por ser eternamente jovem, né? Que as pessoas estão se esquecendo que cada época da vida é valiosa aos olhos de Deus. Não importa a idade que você tenha, mas por favor, não fique olhando para trás, achando que é na juventude, você tem que resgatar a sua juventude. Pare com isso. Siga em frente, amadureça, cresça. Mas eu estou chamando a sua atenção para o fato de que líderes, péssimos líderes, põem em risco aqueles que estão sob a sua tutela. No versículo 2, Davi usa as figuras de um edifício sendo destruído por uma catástrofe, por um terremoto, abrindo brechas nesse edifício. E ele sabe que isso aí foi consequência do pecado de Saul. O pecado na nossa vida faz isso mesmo, ele permite brechas, permite rachaduras em nossa vida e nos deixa vulneráveis. A irresponsabilidade de Saul trouxe ruína para o povo de Israel. Quando vivemos focados em nossos próprios interesses, como Saul viveu focado em si mesmo, procurando matar Davi, porque ele não queria que Davi assumisse o trono em seu lugar, mas Saul se esquecera de que quem havia colocado Davi, quem havia ungido Davi para ser rei após ele, era o próprio Deus. Ninguém poderia deter a vontade de Deus. Mas Saul, focado em seus próprios interesses, ele pôs em risco a vida de toda uma nação. Pôs em ruína toda uma nação. Deus estava permitindo que o povo experimentasse reveses, né, como diz o verso 3. Fizeste o teu povo experimentar reveses. O povo estava passando por reviravoltas. Uma reviravolta é isso, você está vivendo uma vida tranquila e de repente algo muda tudo, põe tudo de pernas para o ar. Foi assim que aconteceu com a nação, a parte sul de Israel. Eles estavam bem, estavam ouvindo notícias de que Davi estava fazendo incursões no norte e derrotando os inimigos. E de repente vêm os sírios, vêm os edomitas e invadem o sul de Israel. São reveses, são aquelas situações que nos pegam de surpresa. E Deus permite isso acontecer na nossa vida. Por isso, nós precisamos entender que reveses em nossa vida são permitidos por Deus. O sofrimento faz parte da vida dos filhos de Deus. Nós podemos estar bem num momento e de repente, num outro momento, estarmos numa situação complicadíssima. Reveses vêm e vão, acontecem de uma hora para outra, por isso que são reveses, né? Todos nós estamos sujeitos a isso, e a despeito de sermos crentes em Cristo Jesus, salvos por sua graça, não temos garantia alguma de que não passaremos por sofrimentos nessa vida. Preste atenção, se estão pregando um evangelho para você, dizendo, se você vier para Jesus, seus problemas vão se acabar, você vai viver uma vida feliz, você não vai ter mais dificuldade nessa vida, estão mentindo para você. Até mesmo porque isso não é felicidade. O conceito bíblico de felicidade não é ausência de problemas, não é ausência de enfermidade, não é uma carteira cheia de dinheiro. O conceito de felicidade na Bíblia está em obedecer à lei de Deus. O bem-aventurado lá do Salmo 1 é aquele que ama a lei do Senhor e nela medita de dia e de noite, ou seja, é aquele cujo tesouro não está nesse mundo, mas está nos céus. Felicidade à luz da palavra de Deus, sucesso à luz da palavra de Deus tem a ver com obediência a Deus. E por isso mesmo, haverão momentos na sua vida, na minha vida, em que nós passaremos por sofrimentos, por dificuldades. Porque Deus assim permitirá. Essa é a primeira verdade. Deus permite sofrimentos em nossa vida. Deus permite sofrimentos. A segunda verdade que nós vemos está no verso 4 ao verso 8. Deus sempre intervém em nossos sofrimentos.
A graça de Deus nunca te levará para um lugar onde ela não possa cuidar de você. Deus nunca vai permitir uma situação na sua vida na qual Ele não vai cuidar de você. O que não quer dizer que você não vai sofrer. O que não quer dizer que você não vai passar por apertos. Sim, você vai passar por tudo isso, mas Deus estará ali com você. Verso 4 a 8 diz assim: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco, para que os teus amados sejam livres. Salva com a tua destra e responde-nos. Falou Deus na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe, porém, é minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Deus sempre intervém nos sofrimentos dos seus filhos. Davi, ele interpretou a derrota de Israel no sul como um sinal de que Deus havia rejeitado o seu povo. Né? Mas, sendo ele um homem de fé, em vez de desistir, ele reuniu o povo ao seu redor, ao redor de um estandarte. Né? No verso 4 ele fala: deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. O arco aí significa o inimigo, né? Era o arco e flecha, né? O arco, a arma usada pelo inimigo. Então, Deus deu a eles um estandarte. Não era uma bandeira apenas que ficava tremulando à frente do exército, não é isso. Mas era um lugar que marcava onde estava o refúgio, onde estava a proteção. Né? Nas guerras daqueles tempos, havia lugares estratégicos onde os soldados feridos podiam correr e se abrigar na hora da batalha. Então havia estandartes, havia bandeiras marcando esses lugares. Então, quando Davi diz assim: deste um estandarte aos que te temem, ele está dizendo: o Senhor nos deu livramento, o Senhor veio livrar-nos. Os inimigos nos cercaram, mas o Senhor veio livrar-nos. Verso 5 ele vai dizer: para que os teus amados sejam livres, salva com a tua destra e responde-nos. Observe que a confiança de Davi estava em Deus. Ele sabia que Deus estava disciplinando o seu povo. Mas a mesma mão que estava disciplinando o seu povo era a mesma mão que haveria de salvá-lo. E aqui eu abro um parênteses para falar sobre educação de filhos. Aparentemente não tem nada a ver com educação de filhos, mas tem. Nós precisamos mostrar para os nossos filhos que as mesmas mãos que os disciplinam na hora do erro, também são as mesmas mãos que cuidam deles e conduzem eles na presença de Deus. Infelizmente, as pessoas muitos crentes estão se descuidando nesse sentido e achando que se eu der amor para o meu filho, está tudo bem. Se eu der amor para o meu filho, está tudo bem. Ele não vai precisar de mais nada. Se eu der carinho para ele, carinho é o que ele mais precisa. Se eu der carinho para ele, vai estar tudo bem com ele. Sim, você tem que dar carinho, você tem que dar amor para o seu filho, mas preste atenção. Se não der disciplina ao seu filho, se você não der correção ao seu filho, o seu amor não terá valor algum. E uma coisa que é impressionante, quem é educador, quem é professor, sabe muito bem do que eu estou falando. Os professores mais linha dura, aqueles professores que eram tidos como linha dura, é o que a criançada mais ama, não é mesmo? Aquele professor legalzão, que é bonzinho, deixa a criançada fazer tudo, eles não estão nem aí para ele. Mas aquele professor que é linha dura, que é firme, mas que também mostra o que ele precisa fazer, e o ajuda, e o orienta, mas é linha firme, é linha dura, esse professor tem os alunos ali ao redor.
É lógico que sempre vai ter os rebeldes que você pode dar o tratamento que quiser dar para ele, o tratamento que for dado, ele não vai dar valor algum, né? Mas disciplina conota também proteção, porque um Deus que nos disciplina é um Deus que nos ama. Um Deus que disciplina os seus filhos, é porque Ele os trata como filhos. E não como bastardos. Bastardos Deus deixa para lá. Deus nem se importa. Filhos são disciplinados por Ele. E assim então nós vemos Davi entendendo que o mesmo Deus que havia disciplinado o povo era o único Deus que poderia socorrer o povo, e de fato socorreu. E por isso Davi buscou a Deus. Agora o que ele diz aqui no verso 6 em diante, é algo muito belo, algo muito importante para entendermos que não é porque estejamos passando por um momento de sofrimento, que Deus não está presente ou que Deus perdeu o controle da situação. Aqui seria interessante você ter um mapa em suas mãos, um mapa da região de Israel, e ir procurando ali essas localidades aqui que ele vai dizendo aqui nesses versículos, do versículo 6 ao versículo 8. Dividirei Siquém e medirei Sucote. Meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça, Judá é minha bacia de lavar, é o meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom tirarei a minha sandália, e sobre a Filístia jubilarei. Gileade, Manassés, Efraim, Judá, eram lugares que pertenciam ao povo de Israel. Olha como Deus trata o território de Israel. Ele fala, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim é a defesa da minha cabeça. Algumas traduções trazem como a coroa da minha cabeça, né? É o que está acima, na parte de cima de fato. No mapa você vai ver que Efraim está mais acima. Judá é o meu cetro. O cetro é aquele bastão que o rei segura em suas mãos, mostrando a sua autoridade. E só para lembrar, Jesus, ele é o leão da tribo de Judá. Aí, é dessa forma que ele trata os filhos dele. Olha, vocês estão sob disciplina, mas olha como eu trato vocês. Vocês são meus. Vocês são meus. Eu cuido de vocês, vocês são meus. Mas olha como ele trata agora os inimigos. Moabe, porém, é minha bacia de lavar, onde eu me limpo, onde eu me lavo, onde uma pessoa, antigamente a gente usava bacia, né? E eu ainda tomei banho de bacia quando eu criança, eu lembro disso, era uma festa, né? Era uma alegria. Quando acabava a energia, olha que coisa, né? Quando acabava a energia, mamãe tinha um trabalhão, tadinha, ela ia lá, esquentava água no fogão a lenha, e depois a gente tomava banho de bacia. A gente ficava brincando na água, daqui a pouco a água gelava, pronto. Aí não tinha mais graça. Mas tomar banho de bacia, mas é numa bacia que você tira a sujeira. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, olha como eu trato Moabe. Moabe para mim é um lugar de depósito de sujeira, de dejetos. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Não faz muito sentido para a gente isso aqui, mas a gente precisa entender a cultura da época. Quando um exército ia desafiar outro, o general tirava a sua sandália, o general que estava afrontando o outro exército, ele tirava a sandália e desafiava o outro exército, o outro general, e ele atirava a sandália dizendo assim, né, jogava a sandália, era um ato, e a sandália quando caía no território do inimigo, ele estava dizendo o seguinte, a tua terra será minha, eu estou pondo os pés na tua terra, a tua terra será minha. Era esse o significado. Era um desafio para a batalha, para a guerra. E aqui Deus está dizendo, eu estou tirando a minha sandália e jogando sobre Edom e dizendo, eu vou dominar você, eu vou conquistar você. Eu vou pesar a minha mão sobre você. Porque eu mando em você.
Sobre a Filístia jubilarei. Os filisteus, os inimigos do povo de Israel. Os filistim, hoje são chamados de palestinos. Os palestinos. E aí nós vemos Deus falando, sobre a Filístia jubilarei. Pesarei a minha mão sobre os inimigos do meu povo. O servo de Deus não precisa se preocupar em se defender, porque Deus o defende. O que esses versos estão nos mostrando é isso. O domínio de Deus sobre as nações. Deus governa todas as nações. Deus é Deus em todos os lugares. Todas as nações estão sob o governo de Deus. E mesmo as nações que se opõem a Deus, que rejeitam a Deus, que se dizem adeptas ao ateísmo, ou laicas, que não querem saber de religião alguma, todas as nações estão sob o domínio de Deus. Até o nosso Brasil, com essa efervescência que estamos vivendo, essa bagunça que estamos vivendo, Deus domina sobre o Brasil. E não precisamos sair por aí como alguns vivem dizendo, povo de Deus, o Brasil é do Senhor Jesus, povo de Deus declare isso. Nós não precisamos dizer, Deus vai dominar o Brasil. Não, Ele já domina, Ele é Deus. Tudo está sob as mãos dEle, tudo está sob o domínio dEle. Eu gosto muito dessa frase de Abraham Kuyper, não há um só milímetro na existência humana, em toda a nossa existência, em que Cristo, que é Senhor, não ponha os seus pés e diga, é meu. Todos os cantos desse universo, todos os cantos da nossa existência, Cristo põe os seus pés e diz, é meu, eu mando. E esse salmo nos mostra justamente isso. Deus marcando os limites e dizendo, olha, eu mando aqui, eu mando ali. Não tem uma nação sequer que não seja minha. Os pagãos, eles criam que os seus deuses eram territoriais. Cada deus mandava na sua nação e pronto. Os israelitas sempre creram que Deus não era Deus só de Israel. Ele era Deus em Israel, mas Ele é Deus de todas as nações. Ele é o Senhor de todas as nações. No verso 8 diz assim, verso 6. Deus falou na sua santidade. Essa expressão é muito importante, porque a santidade de Deus está atrelada à sua palavra. E porque Deus disse, Deus falou na sua santidade. Observe a palavra. A santidade de Deus está revelada em sua palavra, e é pela sua palavra que o povo deve agir. A palavra de Deus, Ele não precisa fazer mais nada a não ser dizer. Deus, ao criar o universo, Deus não fez nada com as mãos, exceto o homem. Mas tudo Ele trouxe à existência pelo poder da sua palavra. Ele disse e aconteceu. E é por isso que, como crentes em Cristo Jesus, o verdadeiro crente é aquele que vive crendo na palavra de Deus. O crente não é aquele que vive buscando milagres para crer em Deus. Pelo contrário, o crente, ele vive pela palavra de Deus. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Quem pede sinal, quem pede sinais e prodígios para crer, são os incrédulos. É eles que precisam disso. O crente não precisa de milagres para crer em Deus. Eu não estou dizendo que se você estiver precisando de um milagre, você não deva pedir a Deus. Peça. Se Ele achar que convém, se Ele quiser assim fazer, Ele vai fazer. Se não, a sua fé tem que ser ainda maior. Quando o milagre não acontecer. Se é preciso ter fé para ver o milagre acontecer, tem que ter muito mais fé quando o milagre não acontece. Quando Deus, ao invés de tirar o espinho na carne, diz, a minha graça te basta. E você vai ter que conviver com a minha graça, como se fosse coisa de pouca monta, A graça de Deus é tudo. O salmista vai dizer, a tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. A graça de Deus, tudo.
Mas o crente, ele não precisa de milagres para crer. Ele crê na palavra de Deus. A palavra de Deus diz, ele crê e pronto. Isso é ser crente. Agora, se você vive correndo atrás de milagres, Senhor, eu preciso de um milagre. Você acha que Deus não sabe? Você sabe mais do que Deus? A gente precisa aprender a orar com a Bíblia. Os servos de Deus não ensinam Deus como ele tem que agir. Os servos de Deus sempre dizem, Senhor, faça a tua vontade. Faça a tua vontade. É assim que a gente tem que orar. Soberano, santo e verdadeiro, assim Deus é descrito nesses versos. Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele domina tudo. E nada foge ao seu controle. Até mesmo quando as coisas parecem ser contrárias à vontade de Deus, não quer dizer que elas fugiram do controle de Deus. Por esse motivo mesmo ele virá e julgará. Por isso mesmo ele virá e julgará os seus inimigos, os inimigos dele. E eu quero chamar a sua atenção com base em Romanos capítulo 5. Se você não crê em Cristo Jesus, se você não entregou a sua vida a Cristo Jesus, se você não o tem como seu Senhor e Salvador, saiba de uma coisa, o seu pior inimigo não é Satanás. O seu pior inimigo não é você mesmo. O seu pior inimigo não é um sistema político. O seu maior inimigo se chama Deus. Romanos 5 vai dizer para nós que nós, quando éramos inimigos de Deus, Ele nos reconciliou com Ele em Cristo Jesus. Alguém que não foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus é ainda inimigo de Deus. Eu fico pensando, existe um inimigo pior do que esse? Porque de todos os outros inimigos, Deus nos livra. Mas se Deus é o inimigo do homem, quem pode livrá-lo da mão de Deus? A não ser o próprio Deus? Por isso, volto naquele tema. Para escaparmos da ira de Deus, da justiça de Deus, nós temos que correr para a misericórdia de Deus. Nós temos que correr para a misericórdia de Deus. E a terceira e última verdade que esse salmo nos mostra, está no verso 9 a 12. Deus sempre nos revigora a fé. E esses versos vêm nos mostrar que a nossa fé, de vez em quando, ou de vez em sempre, ela oscila. E por isso mesmo nós precisamos que Deus nos revigore a fé. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. As cidades fortificadas que ele fala aí, a cidade fortificada no verso 9, há uma discussão quais seriam, ou qual seria essa cidade fortificada. Seria a cidade de Tiro, a cidade de Petra, a cidade de Sela, ou a cidade de Rabá, todas cidades de Edom. Qual dessas cidades? Nós não sabemos. Mas o que importa aqui é que Davi tinha diante de si um desafio. Um inimigo que aparentemente era intransponível, uma cidade fortificada. Não tinha como ele vencer, enfrentar esse inimigo. Ele não tinha como penetrar as muralhas desse inimigo e vencer o inimigo. E Davi, então, ele, ao dizer as palavras aqui, não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Aqui ele não estava duvidando de Deus, mas ele estava vendo que pelo fato de Deus estar punindo Israel por causa da desobediência de Saul, ele estava entendendo da seguinte forma: nesse momento da nossa vida, Deus está nos punindo. E se Deus está nos punindo, então Ele não está conosco, Ele não está nos guiando na batalha, Deus não está nos protegendo na batalha. E agora? E aí então ele eleva a sua voz a Deus, com seu coração
ali com a sua fé, oscilando na presença de Deus, mas ele leva a sua voz ao Senhor e diz: presta auxílio, presta-nos auxílio na angústia, estamos angustiados, Senhor. O socorro do homem não vale nada, vão é o socorro do homem, não tem valor algum, o homem nada pode fazer por nós. Se eu fosse e fizesse uma aliança com outros exércitos, não adiantaria nada. Nós precisamos é do Senhor. Vem, Senhor, vem socorrer-nos, vem socorrer-nos, porque se o Senhor vier nos socorrer, em Ti nós faremos proezas, em Ti nós iremos transpor as muralhas do inimigo, contigo nós transporemos essas muralhas e venceremos o inimigo. E isso é uma proeza. É uma proeza, porque nós não temos força alguma em nós. Será uma proeza para nós. Mas uma proeza porque o Senhor é quem mesmo calca aos pés dos nossos adversários. É o Senhor quem vai pôr os adversários debaixo dos nossos pés. É o Senhor quem vai nos dar a vitória. E é possível que, enquanto estamos passando por um momento de sofrimento em nossa vida, a nossa fé oscile mesmo. A gente, num determinado momento, a gente se sinta desamparado por Deus, se sinta disciplinado por Deus, ou até mesmo abandonado, né? Davi disse assim: o Senhor não está mais com os nossos exércitos, o Senhor nos abandonou. Ele não estava duvidando de Deus, ele estava dizendo o seguinte: o Senhor nesse momento agora está nos disciplinando. E enquanto estamos sendo disciplinados pelo Senhor, nós estamos sem qualquer auxílio, nós precisamos do Senhor. Essas palavras aqui, muito longe, muito vagamente nos lembram as palavras de Jesus na cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus na cruz está dizendo isso, Deus meu, por que me desamparaste? Deus não estava dando as costas para Jesus, pelo contrário, Ele estava experimentando a justiça, a ira de Deus contra o nosso pecado. Ali na cruz do Calvário, Deus estava esmagando Jesus por causa do nosso pecado. O único que poderia livrar Jesus daquele sofrimento era o próprio Deus. Mas naquele momento Jesus não via a face do amor de Deus, mas via a face da ira de Deus contra o nosso pecado. E aí ele clama: Pai, Deus meu, por que o Senhor me desampara? A gente pensa que naquele momento Deus deu as costas para Jesus, dizendo assim: eu não aguento ver meu filho sofrendo, eu não posso ver essa cena, eu vou sair de perto. As pessoas pensam assim, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Ali, na cruz, Jesus estava vendo a face da ira de Deus contra o nosso pecado. Ele estava vendo a ira que nós deveríamos ver. Ele estava sofrendo o inferno que você e eu deveríamos sofrer. Ele sofre por nós na cruz. E naquele momento, ele não viu o amor de Deus, porque ali na cruz, o Filho amado de Deus, é um paradoxo isso na nossa cabeça, não é mesmo? Como Jesus pode ser o Filho amado de Deus e naquele momento Deus despeja a sua ira contra Jesus, não contra Jesus, mas em Jesus, contra o nosso pecado. Mas foi isso que aconteceu. Essas palavras de Davi nos lembram muito vagamente as palavras de Jesus, porque o sofrimento de Davi comparado ao de Jesus, o nosso sofrimento comparado ao de Jesus, nem é nada. Não é nada. Mas em Deus nós faremos proezas. E isso aqui não é um triunfalismo, como essas idiotices que ouvimos aí fora. Você é filho do rei, então você é vencedor. Não para com essa bobeira. Para com esse triunfalismo imbecilizante. Em Deus nós faremos proezas, porque é o próprio Deus quem agirá por nós. E a glória será para Ele, não para nós. A glória será para Deus e não para nós. Nós não vamos usurpar para nós a glória que é do Senhor, porque quem vai dar a vitória é Deus.
A glória será para Ele e não para nós. Tem que ser para Ele, não para nós. O futuro nos é incerto e obscuro, e por isso mesmo nós precisamos de Deus segurando as nossas mãos e dizendo: filho, vem aqui, vem, siga-me, venha na minha direção. Eu sei onde eu quero te levar, para onde eu quero te levar. Precisamos confiar em Deus. O futuro pode ser incerto, e será incerto, e é incerto, obscuro para nós, e por isso mesmo ele vai trazer desconforto, e pode abalar a nossa fé. De repente um diagnóstico de uma doença pode dizer: e agora, como que vai ser minha vida daqui para frente? Ou um desemprego, ou uma mudança brusca na sua vida, ou o seu cônjuge que te abandonou, ou o seu filho que morreu. E aí, como será daqui para frente? Nessa hora corremos o risco de voltarmos os nossos olhos para o passado e ficarmos presos a um saudosismo que nos atrapalha. Davi, quando diz assim: não nos rejeitaste, ó Deus, tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Por quê? Porque antes Deus saía com o exército de Israel, e cada batalha era uma vitória. Deus estava com o povo. Nós devemos tomar cuidado ao olhar para o passado e ficarmos com saudosismo. Ah, mas naquele tempo era assim. Naquele tempo era desse jeito. Naquele tempo a gente tinha isso. Naquele tempo era melhor. Irmãos, quem vive preso ao passado não vive o presente e muito menos vislumbra o futuro. Nós temos sim que olhar para o passado com gratidão em nosso coração pelo que Deus fez por nós. Temos que olhar para o passado e tirar as lições importantes que precisamos tirar para o presente. E olharmos para o futuro, confiantes em Deus. O futuro é incerto para nós, não para Deus. O futuro é obscuro para mim, mas não para Deus. Ele sabe para onde me levar. Olhar com saudosismo para o passado é perigoso, pois ele nos ilude de que jamais voltaremos a vencer como antes. Cuidado com o saudosismo. A segurança de um passado vitorioso pode nos atrapalhar de lançarmos ao futuro o nosso olhar confiantes em Deus. Vamos olhar para frente, confiando em Cristo Jesus. Afinal de contas, o passado já foi. Não tem mais nada que nós possamos fazer em relação ao passado. Devemos olhar para o futuro com gratidão, ou melhor, para o passado com gratidão a Deus. E assim olhar para o futuro com fé em Deus, sabendo que Ele vai terminar a obra que Ele começou em nós. A boa obra que Ele começou em nós. Talvez a maior proeza que nós vamos ver na nossa vida será a nossa vida ser transformada. Mas essa obra não é nossa. Assim como a vitória sobre os inimigos ali, no verso 12, também não era de Davi, mas era de Deus. Essa vitória, essa obra que Deus fará em nós, completará em nós, é obra dele. Encerrando, irmãos, teremos sofrimentos, e muitos, nesta vida. Mas em meio a estes sofrimentos, somos conclamados a nos reunir em torno do estandarte da glória de Deus e nos abrigarmos no seu poder. É na presença de Deus e ali, de joelhos e em oração suplicante, que Deus revigorará a nossa fé em sua palavra, que nos promete a vitória sobre cada luta nessa vida. Que toda a glória seja acreditada somente a Ele. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo calca aos pés os nossos adversários. Os adversários são sorrateiros, são covardes. Eles nos atacam quando menos esperamos, mas eles não escapam da justiça de Deus. Deus vem ao nosso encontro. Que Ele assim nos abençoe e confiados nele, vivamos para a glória dele. Amém.